Bom dia, eu sou Ana Clara e nós vamos falar sobre a economia circular, mais especificamente da reciclagem do papel. Bom, vamos começar definindo o que é economia circular. Então, esse é um conceito que associa desenvolvimento econômico ao melhor uso dos recursos naturais por meio de novos modelos de negócio e de otimização nos processos de fabricação com menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Nesse sentido, entrando um pouco mais no nosso tema, para a produção do papel é necessário celulose, que é extraída completamente da madeira de florestas e, portanto, é utilizada uma grande quantidade de matéria-prima para a produção do papel. Diante desse cenário, destaca-se que grande parte dos papéis são recicláveis. Assim, salienta-se também que a reciclagem do mesmo pode ser feita de maneira simples e com materiais acessíveis em casa mesmo. Porém, a taxa de reciclagem desse produto, mesmo com essa facilidade, ainda é baixa. E logo, matérias-primas virgens que ainda estão sendo muito utilizadas para a produção de material que pode ser feito a partir de um produto já existente, não precisando de uma exploração natural para sua produção. Nesse sentido, com a volta da vida mais próxima do que era conhecida antes da pandemia do Covid-19, escolas e diversas empresas voltaram a funcionar de maneira presencial e, em muitos casos, de forma muito próxima do que era antes da pandemia. Diante disso, o uso do papel, que foi deixado de lado graças à vida remota, está voltando a ser comum. No nosso mundo altamente consumidor, a demanda por produtos que atendem áreas primárias continua aumentando gradativamente, o que impacta diretamente na quantidade de matéria-prima que vem sendo extraída para tal uso. Desse modo, a indústria de papel expande-se por uma ampla área que produz vários tipos de papéis para diferentes atividades econômicas, cada um com o desempenho da sua tarefa e sendo produzida por métodos distintos que influenciam na sua decomposição. Dessa maneira, o foco do nosso trabalho é tratar sobre o uso doméstico do papel, que podemos caracterizar como majoritariamente como imprimir e escrever. Sendo nossa área de atuação falar sobre o papel proveniente das escolas e presente na maioria das casas dos integrantes do grupo. Desse modo, a gente pode salientar que o papel é um material reciclável que não tem um processo muito complexo de ser feito. Entretanto, segundo o portal de resíduos sólidos, apenas 37% de todo o papel produzido é reciclado. E esse ainda é um número muito baixo, que, se aumentado, auxiliaria em diversos aspectos, como, por exemplo, para a redução do desmatamento, já que a cada 1 tonelada de papel reciclado, 17 árvores vão ser salvas, e também auxilia na conservação de recursos hídricos, uma vez que a indústria de papel e celulose ela libera mais de 62 milhões de metros cúbicos de efluente, o que corresponde ao consumo doméstico de água de aproximadamente 200 milhões de pessoas. O impacto ambiental causado por essas descargas líquidas é um problema de caráter grave, que impacta diretamente as populações que utilizam dessa água, onde esses efluentes vão ser liberados. Além do mais, a reciclagem também é importante para o aspecto econômico, porque além de reduzir os gastos de quem consome o papel, também gera renda para as pessoas que reciclam mesmo e o comercializam. Então, grande parte desse material produzido nas escolas vai voltar para casa com os alunos e professores, gerando assim, no final de um ano letivo escolar, o descarte de uma grande quantidade de papel. A gente vivencia esse problema na prática, nas nossas casas, e duas alunas pertencentes ao nosso grupo, elas possuem mães professoras que acumulam uma grande quantidade de papel, uma quantidade considerável, e os próprios alunos delas não recebem corretamente o papel ao final do ano letivo. E por isso a gente propôs a realização da reciclagem do papel, focando no aspecto dele retornar para o uso doméstico, para assim ser reutilizados pelos moradores da residência em uma economia circular, onde não haverá gasto com compra de novos papéis, assim como a redução de extração de recursos naturais, uma vez que não será necessária a compra desse material. E, além disso, essa reciclagem doméstica, feita pelos próprios moradores, vai gerar um fortalecimento nesse sentimento de pertencimento e apropriação do dever de preservar o meio ambiente, com ações e práticas e que contribuirão financeiramente para a família, gerando uma economia de capital. E esse tipo de iniciativa de economia circular vai trazer uma alternativa consciente para a gestão dos resíduos no contexto do cotidiano, fugindo da tal economia linear que predomina nos tempos atuais. Bom, para complementar o que a Marcela falou,
Eu sou a Julia Nathalie. A gente vai explicar um pouquinho agora sobre a diferença da economia linear para a economia circular. Bom, basicamente, com a Revolução Industrial, o sistema de fabricação vai se potencializar porque agora a população vai ter dinheiro aquisitivo para consumir em maior quantidade. Dessa maneira, adota-se um modelo de produção linear que consiste basicamente na extração, transformação e descarte de matérias-primas. Esse procedimento vai acontecer em grande velocidade por conta da mobilização das massas em querer adquirir novos bens e melhorar a sua própria qualidade de vida. Consequentemente, isso vai fazer com que empresas produzam de forma ininterrupta e em grandes quantidades. Bom, inicialmente isso não era considerado um problema porque naquela época as pessoas não conheciam sobre a finitude das matérias-primas. Porém, conforme a natureza vai sendo explorada, as reservas de recursos naturais vão começar a ser comprometidas e, posteriormente, seus preços vão ser inflacionados. A forma de economia linear vai esquecer o valor real dos produtos e vai os descartar de maneira irresponsável, sem considerar o potencial de reaproveitamento e reciclagem desses produtos. Então, dessa maneira, a economia circular vai surgir em contraposição a esse sistema, pois ao invés de vender e descartar suas criações de forma definitiva, as empresas agora podem reinserir os produtos que seriam descartados em sua cadeia produtiva. Esses produtos podem fazer a função de subprodutos ou para a fonte de energia. Citando um trecho da Fundação Ellen MacArthur de 2017, a economia circular é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade. Isso envolve dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos e eliminar resíduos do sistema por princípio. Ou seja, esse modelo de economia circular vai se preocupar, além de diminuir os resíduos gerados desde a criação do produto até o momento do seu descarte. Então, a gente vai planejar o produto de modo que ele possa ser reaproveitado ao máximo no final. Ainda nessa perspectiva, a economia circular ela vai se basear nos ciclos da natureza, onde nenhuma matéria é perdida durante os processos ao qual são submetidas, como o ciclo da água. Então, tentando se aproximar ao máximo dessa lógica, os princípios da economia circular são eliminar resíduos e poluição desde o princípio, manter produtos e materiais em uso e regenerar sistemas naturais. Meu nome é Gabriel Moedo e eu vou falar um pouco sobre a economia circular do Brasil. No contexto do Brasil, a economia circular aparece pela primeira vez com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 2010. Ela propõe um conjunto de normas, ações, objetivos, diretrizes e instrumentos para a gestão integrada dos resíduos sólidos em território nacional. Essa administração acontece em conjunto com as esferas estaduais, nacionais, municipais e federais, bem como com o setor privado e a população. Entre seus principais princípios estão a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, considerando as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública. O desenvolvimento sustentável, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico de valor social, gerador de trabalho, renda e promotor da cidadania. Assim, os benefícios da adoção da metodologia de economia circular abrangem as esferas social, econômica e ambiental. Ela melhora as relações empresa-consumidor, garantindo uma relação de fidelidade entre ambos. Prioriza os conceitos de sustentabilidade, permite uma conscientização ampla na sociedade em relação ao modo de produção e consumos atuais, aumenta a vida útil de mercadorias, reduz a extração exacerbada de recursos naturais do planeta, gera renda e trabalho, prioriza as fontes de energias renováveis e entre outros. Parte 2. Eu sou Arthur Santos e descreverei a metodologia para a implantação da reciclagem do papel. Como anteriormente tratado, diversos setores utilizam do papel, alguns mais e outros menos, sendo que esse item também é usufruído dentro de residências, principalmente naquelas onde residem profissionais da área da educação e estudantes. Dessa forma, nessas moradias comumente há uso significativo do papel e descarte do mesmo, que em muitos casos poderia ser reciclado e reutilizado facilmente. Assim, o presente grupo, que é constituído por estudantes que, como supracitado, pertencem a uma das classes que mais utilizam do papel, pesquisaram uma metodologia simples de reciclar o papel usado. Com isso,
O trabalho tem como objetivo promover a reciclagem acessível que pode ser feita dentro de casa, sem grande esforço e com poucos materiais. Para isso, vamos detalhar a metodologia da implementação da reciclagem de papel dentro das residências. Dentre os materiais necessários para a reciclagem estão papel usado, água, um mixer ou um liquidificador, uma tela de madeira de nylon para moldar, uma tela vazada, alguns pregadores e um varal. Na metodologia, primeiramente é necessário separar todo o papel que se deseja reciclar. Sugerimos separar uma boa quantidade e reciclar, por exemplo, uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses, dependendo, claro, da quantidade de papel. Isso é importante, pois posteriormente recicla-se todo o papel separado de uma vez só. Depois, rasgue o papel em pedaços pequenos. Acrescente 3 medidas de água para cada medida de papel. Nessa etapa, dependendo do período do ano, indicamos a coleta da água da chuva para a realização dos procedimentos, visando a economia de água e reuso desse recurso natural. Após isso, coloque as medidas de água e papel no liquidificador durante 10 ou 15 segundos e bata até formar um grude. Por fim, pegue a tela de madeira, despeje sobre ela a massa de papel e retire o excesso de água pressionando a massa. Sugerimos a reutilização desse excesso para bater uma nova leva de papel usado futuramente. Repita os passos anteriores com os restantes das folhas. Agora a gente vai falar. O meu nome é Ana Carolina Gonçalves e eu vou falar sobre os planos de ação, os objetivos, as metas, os atores envolvidos e os meios de divulgação. Basicamente, o nosso objetivo não é somente reciclar o papel, mas também conscientizar as pessoas e também incentivá-las a reciclar e fazer a reciclagem do papel em casa. Para isso, a gente planeja fazer o uso das redes sociais para fazer a divulgação, não somente da reciclagem do papel, mas a importância e os impactos ambientais que o alto consumo de papel tem no meio ambiente. Então, para isso, o nosso grupo iria criar um perfil que vai ser administrado por todos nós. A gente vai dividir as tarefas e todos nós vamos administrar o perfil. Para isso, a gente vai fazer postagens e com o intuito de realmente trazer um conteúdo de educação ambiental com uma linguagem que vai atingir o público que está no Instagram, com uma linguagem mais informal e menos técnica, mas que transmite informações importantes sobre os impactos ambientais do papel, para que assim as pessoas se conscientizem. E assim também a gente vai fazer a conscientização das pessoas e também incentivar a reciclagem. Para isso, a gente vai criar um tutorial de como reciclar o papel em casa. A gente vai fazer de acordo com a metodologia anteriormente falada pelo Arthur, que a gente vai mostrar os materiais que a gente vai utilizar e como se recicla o papel em casa. A gente pensou em fazer também em formato de Reels, que é um vídeo curto, que é bem usual no Instagram e também dá muito engajamento. Assim a gente conseguiria atingir várias pessoas e assim incentivá-las a fazer em casa. E para isso a gente vai usar um cronograma para a gente estabelecer as tarefas que o nosso grupo tem com a reciclagem do papel. Primeiro, o cronograma seria agora em julho fazer recolher o papel usado. Como o Arthur disse, é importante recolher uma grande quantidade de papel para que para que você não faça a reciclagem aos poucos. É importante ter uma boa quantidade para você reciclar o papel todo de uma vez. Então a gente ficaria julho e agosto recolhendo o papel que vai ser reciclado. Em agosto também, no final de agosto, seria feito, enfim, a reciclagem, durante o período de agosto e setembro. Em setembro, a gente ia criar o perfil nas redes sociais. A gente ia colocar foto de perfil, ia organizar a bio e organizar o que cada um faria. E em outubro, a gente ia, enfim, gravar o tutorial da reciclagem, que como eu disse, a gente irá postar nesse perfil. E em novembro, a gente ia fazer as campanhas de divulgação online, tanto sobre a reciclagem dos papéis, como as postagens, como eu falei, sobre a importância da reciclagem e os impactos ambientais do uso do papel no meio ambiente. E esse foi o nosso trabalho.